Tá aqui girando como se estiver gravando. Agora está gravando. Pois bem, muito bem. Boa noite a todos novamente. Boa noite quem está assistindo essa aula gravada também. Né? Como eu já falei em outros momentos, toda aula nossa será gravada para ser postada no YouTube da escola para aqueles alunos que não puderem assistir aqui online possam assistir. Estou muito feliz que hoje a gente está com todo o noturno aí. Nós temos nesse momento 36 alunos. Seria bom que tivesse mais, só que a gente também entende, né? Vamos junto aqui. Galera, para quem ainda não entendeu, talvez seja a primeira aula, não sei, mas também se outro professor deu, não sei se explicou, vocês, além das disciplinas regulares que vocês já possuem, vocês terão uma disciplina que se chama Atividade Curricular Complementar, tudo bem? E aí, cada área do conhecimento vai ficar responsável por desenvolver uma disciplina dessa. Hoje, vocês estão tendo aula comigo, professor Ramon. Quem nunca teve, né? Eu sou professor de biologia da escola. A disciplina, nós criamos, nós que somos da área ciência da natureza, juntamente com matemática, nós criamos uma disciplina que o nome dela é Saúde, Educação e Sustentabilidade. Vocês terão 2 ou 3 encontros comigo, dentro desse ACC, depois 2 encontros ou 3, não sei como é que vai ser, com a professora Nara, e aí a gente vai dividir direitinho como é que vai desenrolar isso aí, tá bom? Para essa disciplina, para que vocês postem atividades depois, porque sempre nós vamos ter na semana uma aula de maneira online, aqui ao vivo, e um outro tempo determinado para que vocês possam executar as atividades aí de forma offline. Então, eu criei uma sala no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, para que, a partir de lá, eu também possa colocar orientações e vocês possam postar suas atividades. Mas uma coisa que eu percebi, e que eu conversei com o Dulce aqui agora um pouco, não sei se todo mundo estava, que muitos de vocês não estão com o e-mail do Enova ativo. E isso não pode acontecer, porque nós, professores, todos nós usaremos o nosso login do Enova, porque nós temos algumas ferramentas a mais e por uma questão de segurança também. Não sei se os senhores ficaram sabendo, mas em outros turnos, pessoas de fora entraram nas aulas de alguns colegas e fizeram bagunça. Então, aqueles alunos que têm o Enova dão uma segurança maior para nós. E eu também não tenho que ficar interrompendo a aula para poder aceitar quem está entrando. Então, por favor, procurem a escola, resolvam essa questão do e-mail, porque um monte de atividade vocês podem ter dificuldades de entregar. Tudo bem? Isso vale também para quem está assistindo essa aula aí pelo YouTube. Verifique, por favor, essa senha de vocês para que tudo fique ativado. Alguma dúvida, meu povo, em relação... Olha, já tem gente querendo entrar, ó, nem escutei. Alguma dúvida, galera, em relação a esses pontos que eu abordei aqui? Não. Quando eu perguntar, não me deixe no vácuo, pelo amor de Deus. Libera esse microfone e fala, tá bom? Muito bem. Tá bom. Então, dentro dessa grande disciplina, desse tema grande, quer dizer, que professores de biologia, química, matemática, física vão desenvolver, nós vamos tratar o tema saúde, educação e sustentabilidade. Dentro da disciplina que eu sou prof aí na escola, da biologia, lembrando que tem uma galerinha do EJA 6/7 que não tem biologia, mas essa disciplina vai ter, é de conhecimentos gerais, não tem problema. Eu, juntamente com a professora Silvinha, que dá aula no matutino, nós criamos esse projeto que se chama Consequências das Fake News sobre a Saúde Pública no Brasil. Isso aqui é baseado em uns livros que a escola vai adotar daqui a um tempo, onde já vem alguns projetos, com algumas temáticas para a gente poder abordar. Esse título é idêntico ao título do livro da editora Saraiva. Nós, professores, vamos apenas incrementar algumas coisas. Tudo bem? Então, o tema é esse. Consequência das fake news sobre a saúde pública no Brasil. Pergunta, eu sei que vocês todos sabem, me diga, por favor, aí, que diabo que é fake news? Quem pode me dizer?
Algo que é mentira, Notícia né? falsa. Pronto, algo que é mentira. Uma colega aí que é fera no inglês já traduziu. Notícia falsa. Aí eu falo outra pergunta para os senhores. Esse tema é um tema pertinente para a gente trabalhar no momento a qual estamos passando? Sim. Totalmente, Sim. né? Alguém digitou. Ó, quando alguém digitar e o coleguinha vê, avisa, viu? Porque às vezes eu não consigo ver. Tá? Então, olha bem, é um momento pertinente. Aí eu volto, faço outra pergunta. Por que que trabalhar fake news nesse momento seria importante a gente discutir sobre isso? É porque está saindo muitas notícias falsas, né, professor? Tipo, sobre a vacina, sobre a pandemia. Opa, eu parei com a palavra saiu. Peraí. Notícias falsas sobre a vacina. O que E mais? também sobre a pandemia, né? Tipo assim, informações falsas sobre a Da pandemia. pandemia, no geral. Muito. Jaine acabou de me dar duas ideias, duas coisas que nós vamos trabalhar. Falar de vacina e Professor, falar de pandemia. Oi. outra coisa também pode prejudicar nesse momento que a gente está vivendo Hum. tem gente postando muita receita dizendo que se você fazer tal coisa, você não vai pegar o vírus e que pode prejudicar Pronto. Ó, Sandra já foi também já no ponto, ó, que a galera fica postando, colocando nas mídias digitais aqui, né, WhatsApp, Instagram, etc. Tem uma galera muito doida que acaba postando algumas receitas que sim, que são fake news. Isso, vocês concordam comigo que é algo perigoso, galera? Sim. Sim. Bem Prejudica perigoso, não é muito. verdade? Então, a ideia de nós trabalharmos esse tema, esse projeto aqui, que é consequências da fake news sobre a saúde pública no Brasil, é para que a gente possa compreender algumas coisas e nós, enquanto pessoas que estamos estudando, que estamos em busca do conhecimento, a gente possa, de alguma maneira, tentar combater isso. Quando eu falo combater, em nenhum momento eu estou querendo falar de politicagem, porque, infelizmente, no momento, o Brasil está passando por uma grande polarização, certo? Contra polarização, uma grande polarização. E aí muitas pessoas, tanto de um lado quanto do outro, acabam combatendo, às vezes, fake news com fake news, certo? E aí eu faço a pergunta para vocês, olha aí, como você, aluno do noturno do Colégio Rolando Laranjeira Barbosa, poderia divulgar informações corretas sobre a importância da vacinação, que foi o que Jaine falou aí, ó, na saúde pública e contribuir para reverter a desinformação aí na comunidade que você vive, no bairro que você vive, na comunidade, seja o grupinho de WhatsApp de amigos ou da família, que eu acho que é o que todo mundo, às vezes, encontra muito fake news na família, e em grupos também. Mas o que vocês poderiam fazer para contribuir para diminuir essa desinformação? Fala para mim aí. Passando informações verdadeiras, sem ser fake, e Bora lá. passando mais informações a respeito da vacina, que muitas pessoas, às vezes, passam informações que não é sobre a vacina, e tem outras que passam, mas é mentira. Então, Pronto. passando informações mais verdadeiras. Ok. Quem é que está falando comigo? Cauane. Cauane. Ó, informações verdadeiras. Correto. Beleza. Pronto. Cauane respondeu correto. O que eu tenho que fazer é passar informações verdadeiras. Aí agora vem outra pergunta, Cauane. Agora Cauane não responde. Vamos ver outra pessoa. E como é que eu vou atrás dessas informações verdadeiras? Onde eu vou? Como eu faço? Internet, jornais que tem no YouTube. Pronto. Tudo. Vou botar aqui a palavra jornais. Tudo bem. Então, quem falou comigo? Quem falou jornais? Betânia. Betânia. Então, Betânia falou que... Como? Sites confiáveis. Opa, sites confiáveis. Eu ia acabar... Quem falou sites confiáveis? Graziele. Graziele, muito bem. Sites confiáveis. Existem algumas maneiras de nós procurarmos sites confiáveis. Uma coisa, por exemplo, se for aqueles sites que estão tão de propaganda, de publicidade,
O dono desse site, ele está muito preocupado em informação assim, não, na maioria das vezes. Ele está preocupado em ter acesso, ter clique e vender o peixe dele. Isso aí é fato. Jornais. Vocês concordam comigo que existem jornais de grande circulação, grandes portais de notícia, só que, novamente, esse negócio que eu falei para vocês aqui, ó, polarização, infelizmente, a política está acabando com muitas coisas aqui no Brasil, em relação à busca de informações verdadeiras. Então, eu, professor Ramon, concordo com vocês. Buscar jornais, buscar em sites confiáveis. Só que aí eu tenho que ter, gente, eu tenho que ter um filtro. Eu tenho que saber que alguém digitou. Eu tenho que saber que jornal que eu vou. Alguém levantou a mão. Sândra, diga, Sândra. A gente tem que saber que notícia acreditar, porque em questão de jornais que passam na televisão, a gente tem que saber diferenciar as notícias que são verdadeiras e as notícias que eles passam para favorecer o lado deles, por causa da política que está avançando e está subindo a cabeça das pessoas, e as pessoas não estão mais pensando uma nas outras, só estão pensando em si mesmas, em favorecer o seu lado. Exatamente. E aí, essa questão de jornais de notícia verdadeira, geralmente eu, Ramon, quando eu recebo alguma coisa no WhatsApp, a primeira coisa que eu faço é tentar buscar em determinados sites que geram um pouquinho de confiança, se eles também estão falando sobre isso. Porque se eu vou, vejo a informação, está falando num site, em 2 sites no máximo, determinada informação, eu fico, poxa, se fosse uma coisa de impacto tão grande e uma coisa bem verdadeirona, vamos dizer, que não existe coisa pouca, nem muito, nem pouco verdadeira. Verdade é verdade, ponto, acabou. Mas, assim, que está se falando muito, nós encontraríamos isso em muitos sites. Infelizmente, muitas informações, como o Sandra falou aí, é muito mais para vender notícia e para ganhar cliques. A imprensa, de uma maneira geral, acaba sendo sensacionalista. E nós também, gente, nós somos tendenciosos a buscar, geralmente, informações sempre naqueles sites que a gente gosta, que a gente já sabe mais ou menos o que falar. Isso é natural, né, do ser humano. A gente vai muito atrás daquilo que a gente quer ouvir. Mas, por exemplo, hoje eu até indiquei para os meninos à tarde. Ó, eu, por exemplo, Globo aqui, eu gosto de futebol. Quando eu quero ver coisa de ciência, por exemplo, assim, de notícia, procurando ser um site mais neutro, eu venho aqui na BBC Brasil, por exemplo. BBC é um portal de notícias da Inglaterra. Inclusive, é um dos maiores canais de notícias do mundo que tem. Então, eu venho aqui, ó, lá ele tem a aba de saúde, lá ele tem a aba de ciência, lá ele tem a aba sobre tecnologia, sobre economia. Geralmente, é um tipo de notícia mais neutra, que se preocupa muito mais em passar informação. Então, quando eu recebo alguma informação que eu julgo ser fake news, eu vou dar uma pesquisada num site como esse. Quando eu quero ver alguma coisa mais cientificamente, existe, por exemplo, um portal de uma das maiores revistas científicas do mundo, chamada de Science. Obviamente que ela está em inglês, mas hoje o computador, ele acaba traduzindo por si só, né? Ele traduz, e aí o que eu faço? Eu vou tentar ler alguma coisa para poder fazer algo baseado em uma informação científica, certo? Eu não vou me basear apenas em notícia. Então, o que eu aconselho para vocês? Quando vocês receberem determinada notícia e vocês desconfiarem, fica com o pezinho atrás, vão pesquisar, procura. Eu, por exemplo, eu gosto de ler artigo científico. Artigo científico é uma leitura que é um pouco mais densa. Mas quem quiser procurar um artigo para ler, também é interessante. Hoje está muito aquela briga da ciência discutindo com a falácia geral da galera. Muitas vezes tem pessoas que vão contra a ciência. E o que a gente está vendo pra caramba aí é essa confusão que está tendo em relação à questão da vacina. Né? Por exemplo, hoje eu vi essa informação aqui, ó, que é uma informação que eu recebi no WhatsApp.
Só que eu falei, eu vou dar uma procurada ainda direito com ele, e confesso que eu nunca procurei, não, tá? Mas eu vou procurar. Como teve uma notícia agora da política, acaba que eu já deve ter sumido um pouco. Mas aqui, ó, essa notícia aqui, ó, um monte de entidade médica defende banimento do kit Covid, por exemplo, e uma outra notícia que saiu mais cedo é que um grupo de médicos identificou que que algumas pessoas que estavam fazendo tratamento precoce, tomando azitromicina, tomando ivermectina, esses trecos antecipadamente, um grupo de médicos estão dizendo que associou isso a indivíduos desenvolverem problemas no fígado, de ter que ir para a fila de transplante. É uma notícia muito chocante, assim. Por quê? Porque tem um monte de gente que está tomando ivermectina a cada 15 dias. Então, uma pessoa que está fazendo uso desse medicamento, que, agora falando como ciência, não tem uma comprovação científica para isso, na hora que uma pessoa dessa, se ela não estiver muito ligada nas coisas, de buscar informação, se ela ler, poxa, eu estou tomando ivermectina, eu vou precisar de um fígado novo. Não é bem assim que acontece, certo? Mas o que vai acontecer? Só um instante, Débora. O que acontece? Eu ainda vou pesquisar para eu poder ver um pouco sobre essa notícia. Por quê? Porque tem gente criticando, por exemplo, a matéria desse jornal específico chamado Estadão. Então, o que eu peço para vocês é que vocês sempre tenham filtro. Filtre as informações. E aí vocês têm o dever, gente, de, quando ver que em alguma coisa, ainda mais se você estiver num grupo do familiar de vocês, que tem pessoas, por exemplo, que de alguma maneira têm menos esclarecimento que vocês, é importante que vocês tentem buscar a informação correta e passar para essas pessoas. Não em forma de briga, não em forma de discussão, não em polarização política. É apenas dar sua opinião. Por exemplo, de manhã a menina falou que ela, no grupo lá de onde ela estava, no lugar, a pessoa falou que é café, não sei o quê, contra a Covid. Hoje eu vi um absurdo de um cara lá em Rondônia, não sei se alguém viu aí no Twitter, não sei se muita gente usou o Twitter, um cara que ele estava fazendo um experimento, disse que o calor e a fumaça de máquina de solda eliminava a Covid. Aí tinha lá o cara metendo a máquina de solda no ferro, saindo a fumaçona, e um outro bestalhado rodando no meio da fumaça. Tem alguma lógica uma coisa dessa, gente? Professor, não tem lógica nenhuma. A gente está falando o quê? De vírus. Quem aí se recorda o que é o vírus? O vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. E aí tem discussões, por exemplo, por que o álcool que a gente passa na mão mata o vírus, e aí eu não vou, por exemplo, ou tomar álcool, ou injetar álcool e mandar o vírus. Quem fala isso não compreende o mínimo sequer do papel de como é a estrutura de um vírus, que ele necessita entrar em uma célula, que quando ele está fora de um organismo, fora de uma célula, ele está de uma maneira inativa, vamos dizer, que a gente chama de virion, e aí quando ele entra em uma célula, que ele vai ter toda a questão do mecanismo, do metabolismo que ele vai utilizar daquela célula hospedeira dele. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Mas quem não sabe, quem nunca teve a oportunidade de estudar e ler sobre isso, vai acabar acreditando e replicando a informação dessa. Por isso que vocês, galera, têm o papel de contribuir para reverter essas desinformações. É por isso que vocês estão aqui numa terça-feira, à noite, às 8h55, assistindo a aula do professor. Vocês estão atrás do quê? De informação. Débora queria falar aí, eu acho que Débora levantou a mão. Eu queria falar mesmo. Eu queria, assim, Ramon, saber a sua opinião, porque, assim, tem muitos governadores que estão contra a abertura dos comércios, né? E já o presidente, ele é a favor, né, que abra e tal. O que você acha a respeito disso? Assim, qual a sua opinião? Política, eu não vou dar minha opinião política, porque não vem ao caso. Mas minha opinião, baseada na questão de ciência, o que eu entendo? Um governador, para ele chegar e querer fechar determinada coisa, ele escutou um monte de gente. Existe uma equipe de vigilância em saúde nos estados, formado por biólogos, por médicos, por epidemiologistas, por infectologistas, um monte de coisa. Para um
governador ou um prefeito, que quer que seja, chegar a tomar uma atitude dessa, que eu posso dizer que é um tiro no pé, vamos assim dizer, porque ele vai de encontro uma galera que é empresário, que é empresariado da cidade, que vai atrapalhar a economia, tem uma série de problemas em relação a isso. Então, para um governador, um prefeito, chegar lá e fazer aquilo, eu acho que teve embasamento técnico, se não deveria ter, porque alguém recomendou para aquele prefeito, recomendou para aquele governador a tomar aquela atitude, porque as taxas de ocupação dos leitos de UTI estão altas, porque a transmissão da doença está alta demais. Nessa semana, em Santa Maria, nós tivemos praticamente 100% de casos, dobrou. A gente está com 70% e alguma coisa, certo? Aí alguém, agora eu vou fazer uma aspa rapidinho aqui, questão política. Alguém pode dizer, tem governador, ou tem prefeito, ou tem algum político que tem um monte de interesse, que rouba, que tem respirador. Claro que isso tem. E isso é totalmente errado. Quem errar tem que ser, obviamente, punido. Agora, partindo só da sua frase, Débora, isso, para um governador falar, houve um embasamento técnico. O cara não acordou e falou, ei, eu vou fechar tudo. Não. Não. É uma decisão feita em conjunto. Então, por mais difícil que ela seja, ela é acertada. Porque em alguns lugares, por exemplo, a redução foi tremenda. Por exemplo, em Portugal, o lockdown é até março. A população quer que fique até abril. A mesma população. Lógico, gente, fechar comércio, diminuir emprego e economia é complicado. Tem muita gente que está passando um monte de necessidade. Tudo isso eu sei. Tudo isso eu sei. Estou só pautado na questão técnica aqui, e é de fechar ou não, baseado em estudos epidemiológicos. Até matemáticos, gente, a galera, os matemáticos bem top, eles estão no meio dessa galera, porque existem modelos matemáticos onde eles conseguem simular essas coisas, ver o que está acontecendo. Claro que tudo no mundo, gente, vai ter a questão da politicagem no meio, mas eu acho que essas ações, elas são tomadas baseadas em dados técnicos. Ok? Mais alguma pergunta? Bora, anda logo. Posso seguir? Pode. Poeta, muito bem. Olha. Aqui foi uma aula conjunta que eu fiz com a professora Silvinha. Como eu converso demais, antes da introdução já gasto a aula quase toda, mas faz parte. Olha bem. A gente vai abordar a questão do aumento da taxa de abstenção de campanha de vacinação. Vocês devem conhecer gente, por exemplo, que não vai vacinar contra a Covid. Ou por uma questão política, ou por um medo qualquer de achar que vai virar um jacaré, sei lá, não sei, pode dizer isso. Muitas pessoas já vi gente dizer que não vai tomar vacina porque essas vacinas foram feitas rápidas demais. Alguém já escutou isso? Eu já. Eu também. já Da sei. rapidez Eu da também. produção? Já ouvi E aí? falar. O que vocês têm a me dizer isso? Eu quero ver a opinião de vocês. Vocês acham que foi rápido demais, que não teria uma segurança? O que vocês poderiam me dizer sobre isso? Eu acho que é seguro. Esse povo coloca, tipo, muita coisa na cabeça. Por causa que, tipo assim, olha as notícias, inventaram muitos vídeos também, né? Cria vídeo, aí vê e acha que é verdade, entendeu? Ok, tudo bem. Eu vou botar 2 pontos aqui para vocês. Mônica, que eu achei que fez foi demorar, pessoal. É o que a gente quer mesmo, né? Só que, assim, de fato, o processo de produção de vacina, ele é um processo lento mesmo, tá? Porque tem todas as fases dos ensaios clínicos, de fazer a testagem nos pacientes, de observar um monte de coisa. Só que aí eu vou fazer um ponto aqui para a gente poder imaginar. Imagina uma pandemia que surgiu no final do ano de 2019, na China, que rapidamente espalhou pelo mundo todo e começou a matar gente pra caramba. É óbvio que toda a comunidade científica ela vai acabar se voltando para procurar uma solução em relação a isso. A primeira coisa que vai acontecer é a galera injetar dólares, dinheiro na parada. Para quê? Para poder aumentar pesquisas, obviamente, e conseguir chegar ao quê? Nessa vacina. Um motivo é para salvar a população, e o segundo motivo é porque os caras vão ganhar dinheiro pra caralho, os donos dessas empresas. Só que assim, gente, é o mundo todo pesquisando uma doença. Ainda existem grupos de cientistas
estudando sobre Zika, sobre Ebola, sobre HIV, sobre um monte de coisa. Só que todo mundo voltou para poder estudar sobre a Covid, que é um vírus chamado de SARS-CoV-2, mas já tinha o SARS-CoV antes, porque já teve um pequeno surto de síndrome respiratória lá da região do Oriente Médio. Era um vírus que já tinha uma galera estudando sobre a família, que a família coronavírus é um monte de vírus. Só que esse infeliz desse SARS-CoV-2 é o que está fazendo o regaço no mundo todo. Então, um monte de gente estudou a mesma coisa, trocaram informações genéticas. Eu me lembro do início da pandemia, o que comemorava era, no Brasil, pesquisadora conseguiu decifrar o código genético do vírus que circula no Brasil. Aí, lá no céu, em tal país, decifrou também. Aí viu que um pedacinho do código genético do vírus da Inglaterra é um pouquinho diferente do Brasil. Isso, para a comunidade científica, a troca das informações, quem não entende sobre isso, viaja na maionese, velho. Essas trocas de informações em tempo rápido, e, obviamente, todo mundo publicando e mandando as informações, porque na ciência, a galera, neguinho, pesquisa as coisas, descobre e guarda para ele. Nesse caso, não. A galera divulgou muita coisa mesmo, para poder a gente chegar nessa solução que chegou, mas está muito demorada a questão da vacinação, por N motivos que nós não vamos entrar aqui, porque cada um dessas 35 pessoas que estão aqui na sala pode ter informações diversas em relação a isso, mas não vem aqui ao caso. Então, em relação à vacina para essa doença, até acho que demorou. Eu queria que fosse bem mais rápido. Eu vejo pessoas falando, nossa, o HIV está aí no mundo desde década de 80. Aí vai ter a galera que vai dizer que é porque as grandes indústrias farmacêuticas não querem achar a cura, porque eles vendem os medicamentos, tem conversa para tudo. Só que muita gente fala um monte de coisa, mas não entende o mecanismo da ação do vírus, como é a característica do vírus HIV, como é a característica do vírus da Covid, como é a característica do vírus do Ebola, que é um vírus mortal pra caramba, cerca de 50% de mortalidade. Olha o tanto que o bicho é sério. E vira e mexe tem epidemias na África, a galera consegue segurar, porque se o vírus desse espalhar aí, dá merda das grandes, certo? Então, assim, tem N motivos que as pessoas desconhecem. E aí muita gente fica vivendo baseado em fake news e acreditando naquilo, né, que eles querem ou que são induzidos a querer, vamos assim dizer. E em relação a pessoas que não querem tomar vacina, vocês acreditam que algumas doenças que já tinham sido erradicadas significa dizer que não existia mais no Brasil, está aparecendo de volta? Alguém já ouviu alguma notícia sobre isso? De 2018 para cá, alguém já viu alguma notícia? Doença tal não existia mais e agora está tendo. Ninguém? Eu já ouvi alguma coisa relacionada. Eu só não me lembro a qual doença, mas eu já vi, não só uma vez. 2018, no final de 2018, começou a surto. Oi. E o pessoal tá falando também que vai ser meio inútil essa vacina, porque agora apareceu a variante do corona, né? E aí tá mais forte ainda, e que essa vacina não vai deter ele. Mas veja bem, Débora, já houve alguns... Foi Débora que falou mesmo, né? Já houve alguns estudos, já tem alguns estudos que algumas vacinas dessas já têm uma certa eficácia, só que uma vez que foi feito o estudo do vírus, né, da atuação como está, essas variantes, quando a galera começar a identificar melhor essas variantes, o tempo de conseguir fazer uma alteração nessa vacina, ele acaba reduzindo muito, correto? Então, você não vai ter uma vacina que é 100%. Do jeito que a coisa está, eu acho que os 50% para mim está bom. Já melhor do que nada. E em relação às variantes, que é uma variante, minha galera, que está botando para aranhar na galera jovem, o que tem de jovem em UTI, o que tem de gente morrendo. Hoje o Brasil bateu o recorde novamente, se eu não me engano, foram 3.250 mortes em 24 horas.
Eu acho que semana passada eu confessei isso em alguma aula que eu dei aí, onde eu falei que a gente estava batendo 2.000 e que até o final de março já tinha projeções para chegar a 3.000 e está acontecendo. Então, em relação às variantes, essa vacina ajuda sim. Ela não pode ser eficaz no sentido de não permitir que contamine, mas ela vai reduzir internação, ela vai reduzir gravidade. Então, tudo isso vai reduzir. Por quê? As alterações, às vezes, é em alguma estrutura de alguma molécula, lá no capsídeo, que é a estrutura de fora do vírus, alguma coisinha de nada que o vírus muda, e aí ele já vai ter uma ação totalmente diferente. Por isso que é interessante a gente ler um pouco mais sobre essas coisas e tentar entender cada vez mais. Então, assim, se com a vacina já não é 100% de garantia, ainda mais sem ela. Vamos pensar dessa maneira. Temos que vacinar. Certo? E aí, voltando aqui, galerinha, ó, doença que voltou a rolar no Brasil, sarampo. Todos nós que estamos aqui nessa aula já fomos vacinados contra sarampo. Começou a ter surto na Venezuela, por exemplo, uma galerinha que é anti-vacina, em algumas regiões do Brasil, estava deixando de vacinar seus filhos, etc. E aí, por exemplo, nós tivemos surto no Amazonas, tivemos surto em Roraima, Pará, hoje em dia, está tendo uma grande quantidade de galera com sarampo. Então, era uma doença que estava erradicada, que não existia mais, e agora está rolando no Brasil de novo. Olha que merda. Por quê? Porque, infelizmente, tem uma galera que dissemina informações totalmente erradas, tá? E aí nós vamos tratar aqui dessas fake news que nós já estamos tratando. Olha esse desenho, galera. Fake news sabotaram campanhas de vacinação na época do Império. Gente, não é de hoje que vira e mexe, aparece notícias que vai contra a questão da ciência. Tudo bem que nessa época aqui, muitas coisas não se sabiam, mas olha só nessa charge, e eu vou ler aqui a legenda, se liga. Charge inglesa, antivacina do século XIX, representando pessoas desenvolvendo características de vaca após a imunização. Século XIX é 1800 e tralalá. Pessoas adquirindo características de vaca do desenho. Isso se assemelha com alguma coisa da nossa época agora? Sim. Quem toma vacina vira o quê? Jacaré. Olha como esse desenho, ele é um desenho, galera, atemporal, velho. O cara que desenhou essa parada lá em 1800 e qualquer coisa, o bicho já rolava esses papos para lá, já rolava essas situações. A gente sabe que o lance do jacaré foi em um contexto de gozação, de um contexto errado, né, devido à questão do presidente da República, mas é só para a gente fazer um paralelo que já essas conversas tem. Ah, que tomar vacina que vai causar mutação do DNA, que blá, 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 etc e tal. Não dá, gente, não dá para determinado tipo de coisa a gente falar sobre isso. Aqui no Brasil já teve um evento que você já deve ter estudado na história, na disciplina de história relacionada a isso. Alguém lembra que evento é esse? Não lembro não, professor. Pensa aí que já estudou história de algumas coisas, alguns eventos marcantes que já aconteceram no Brasil. Opa, fala. Alguém ia falar? Revolta da vacina, uma coisa assim. Revolta da vacina. Quem falou comigo? Graziele. Revolta da vacina. Então, revolta da vacina. Revolta da vacina, galera, aconteceu lá em novembro de 1904. Olha a chave também. Nosso grande amigo Oswaldinho Cruz aqui, ó, com a vacina. E a galera querendo quebrar tudo, meu irmão. Detonar a parada toda. Porque uma galera aqui achava que a vacina ia fazer era mal. Não ia fazer bem, não. É uma doideira um negócio desse, né? É muito complicado isso. Desde o quê? Desde 1904. E aí, para a gente pegar e fechar a nossa aula, eu vou mostrar um videozinho aqui de um cara no Instagram. E aí é quando eu falo para vocês, o Instagram é uma ferramenta que vocês não devem só ficar postando foto, fazendo biquinho,
com essas fotos bonitinhas, não sei o que não. Instagram pode ser uma ferramenta que você pode divulgar alguma coisa também. Se você tem, viu, entrou numa página, viu alguma informação bacana, você pode muito bem publicar nos seus stories, porque se alguém ler, você já mandou informação para alguém. Eu tenho alguns seguidores, vira e mexe eu posto. Se 3, 5 pessoas lerem aquilo que eu postei, algo voltado para uma coisa interessante de ciência, já está valendo. Muita gente fica replicando meme, um monte de coisa assim, que também não tem o seu lugar, que é importante também a gente fazer essas coisas. Mas a gente tem que tentar, a gente buscar conhecimentos, e se eu adquirir um conhecimento, a minha ideia é tentar compartilhar isso com alguém. Para a gente fechar aqui, eu vou mostrar para vocês peraí que eu já vou ler o que escreveu aqui, tá? Ó, a Mônica falou que não vai tomar, beleza. É igual a pessoa que é seus primeiros a espalhar uma fake news, eles não querem saber se são verdadeiras, só querem espalhar notícias. Exatamente. Tem gente falando que não vai tomar porque vai virar zumbi, é brincadeira, não tem isso. Pronto. Quem não quer tomar, eu tenho as minhas observações sobre isso, porque eu penso que a questão de vacinação é uma questão de consciência coletiva. Eu não tomo vacina não só por mim, eu tomo vacina por mim e pelos outros. Porque uma vez que eu não me vacino, eu posso, por exemplo, adquirir a doença e posso, por exemplo, ter que ocupar uma vaga de um leito de hospital, alguma coisa que eu poderia ter evitado. Tem muita gente que chegou a vez de vacinar e não quis vacinar, mas aí tranquilo. É característica de cada um, não tem problema. Poder pode, mas aí a questão da vacina, Betânia que está falando, a questão da vacina é você diminuir aqueles riscos de ir para uma UTI, de ser entubada, de ficar grave. A questão da vacina, não existe uma vacina que é 100%. Aí eu vou tomar essa vacina e não vou pegar essa doença. Não tem nenhuma vacina com eficácia dessa, correto? O que nós temos são vacinas que têm uma determinada faixa de eficiência, de eficácia, para não pegar, e tem vacina que chega a ter até 100% de, caso você pegue, você não fique grave. Ah, professor, eu vi que teve gente que tomou primeira e segunda dose e pegou. Claro, vai ter, porque em nenhum momento foi divulgado pelo meio científico que não vai pegar de maneira alguma. Mas tem muita gente, por exemplo, e é um direito de cada um, não toma vacina, mas toma ivermectina. Beleza, tranquilo. Se ficar comprovado, por exemplo, que está tendo problemas no fígado, igual está tendo alguns relatos, é complicado. Só um minutinho. Porque pessoas estão tomando medicamentos sem ter nenhum tipo de doença. A automedicação. Eu fiz um projeto aí na escola, galera, falando só sobre automedicação. O perigo que nós temos de ter interações medicamentosas e de causar lesões no nosso fígado. Sandra levantou a mão primeiro e depois Cristina. Fala, Sandra. Então, professor, igual, por exemplo, quem não quer tomar vacina, tudo bem, aí vai de cada pessoa, né? Mas vamos supor, na minha família são várias pessoas idosas. Aí, por exemplo, vai na questão de incentivo. Aí o pai vai lá e fala, não vou tomar. A mãe fala, também não vou tomar. E o filho fala, também não vou tomar. Mas se caso um pegar, ele vai espalhar para toda a família que também não tomou por causa que ele falou que não ia tomar. Pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Isso aí é fato. É aquilo que eu falo. A questão de vacinação, volto a repetir, para mim isso não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Porém, está superado do ponto de vista, não tornar a vacina obrigatória nem nada, mas isso aí o tempo, a história vai mostrar e as pessoas vão saber. Tranquilo. Eu não vejo a hora de tomar a minha, já até separei a roupa, para ir bonito tomar vacina, tá ligado? Dia da vacinação, vai ser desse modelo. Fala, Cristina. Hein, professor, agora eu não sei se é verdade, né, que minha mãe viu um vídeo que fez que o homem falou bem assim, a mãe dele é idosa já, e ela tomou a vacina do Covid, né, contra o Covid. Aí ela ficou paralética, ele dizendo assim, olha, o povo falando que é a cura não sei o quê, e ela tomou a vacina, e como é que ela tá aqui toda paralética, tremendo. Bem,
Bem, Aí agora eu não sei, né, se dizer dele é. exatamente. O que a galera da sala que está assinando, o que a galera acha de uma notícia dessa? É uma notícia verdadeira, uma notícia falsa, uma notícia que pode ser verdadeira? Como é que é? O que vocês pensam? Eu acho que seja falso, viu, professor? Eu Bem, acho, professor, que eles falaram, né, que, tipo, a vacina talvez podia funcionar em alguns e em outros não. Então, em alguns pode dar resultado bom e em outros ruim. Aí agora é que tá, Betânia. Eles quem? Vai, tem Entendeu? várias pessoas que tem problema e acaba piorando em uma coisa, melhorando em outra, entendeu? Pegando Covid, sim ou não. De qualquer forma vai pegar. Pois é. Sendo mais baixa, Aí vai é que as ficar pessoas. com pouco. Não, tranquilo. Aí é que as pessoas têm que entender que para essa vacina estar acontecendo, houve ensaios clínicos. Nós temos dados para isso. Testou num monte de gente, viu que no pequeno grupo teve esse efeito adverso, viu que no segundo não teve nada, está salvando. É um monte de coisa que acontece. Nesse caso aí, ó, o colega colocou, deve ser fake news para distorcer e confundir as pessoas. Beleza. Nesse exemplo que a colega falou, que uma pessoa tomou a vacina e ficou paralítica. Como é que a pessoa vai dizer para a vacina? Beleza, como é que vai dizer? Não tem como dizer. Pode ter acontecido uma reação adversa? Pode. Pode ter sido? Pode. Mas o fato de ter acontecido com essa pessoa não significa dizer que vai acontecer comigo, que vai acontecer com meu pai, com a minha mãe, e por aí vai. Gente, nós temos, não sei quantos, 1 bilhão de pessoas já vacinadas no mundo. Quais são as notícias que nós temos em relação a isso? Aí vem um ou outro, manda uma informação dessa, e é justamente conforme o colega falou, distorce, né? E aí confunde as pessoas. Isso acontece. É justamente o objetivo aqui de nossa aula. Nós estamos falando que tem um monte de fake news. Eu, professor Ramon, não quero ser o dono da verdade de maneira alguma. Eu quero apenas fornecer condições para que vocês, meus alunos... É igual esses vídeos aí, professor, que o povo fica postando aí, que tá tomando a vacina e dá para ver nítido que eles não aplicam nada nas pessoas. Ali foram pessoas que cometeram crime. Tem gente que foi presa por conta disso. Vai ter. Pode ser pessoa que foi ali, fingiu que aplicou, não aplicou, porque levava a família dele. Gente, vai acontecer. O que a gente não pode tomar é a exceção como regra. A regra é que a vacina é eficaz, a regra é que a vacina foi testada, a regra é que tem comprovação científica para isso, entendeu? A regra é que está salvando vidas. A regra é que em São Paulo, por exemplo, diminuiu em 50% a questão do óbitos com idosos. Isso é regra. Mas vai ter exceções? Óbvio que vai ter exceções, gente. Um monte de mulher engravida, um tanto aborta, tem mulher que está tomando parto e a criança morre, tem mulher que às vezes está tomando parto e ela morre. Aí, por conta disso, as mulheres não vão engravidar mais? Olha que eu botei um exemplo aqui absurdo aqui. É porque, infelizmente, a gente toma exceção pela regra. E não é. Nós temos que confiar na ciência. É isso que nós temos que confiar. Uma pessoa que grava um vídeo falando um monte de coisa, gente, ela não estudou para aquilo. Ela não estudou para aquilo. Ela vai ter achismos. Volto a falar. Hoje eu vi um vídeo do cara soldando um pedaço de ferro, onde saía a fumaça e a faísca, porque aquilo curou a Covid de uma pessoa conhecida. Infelizmente, vai ter um monte de gente que prefere acreditar nisso do que acreditar na ciência. Vocês estão me entendendo? Alguém levantou a mão, foi Débora novamente. Diga, Débora. Ixi, Professor, em questões assim de quente, frio, clima e tal, interfere alguma coisa, muda? O que você acha? Óbvio que não, gente. O vírus está no mundo todo, pegando todo mundo. Não tem isso. No início, no Brasil, não ia dar nada, que o Brasil é um país tropical, blá, 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 blá. E daí, que doideira. Gente, o que evita, infelizmente, e ainda, é a gente usar máscara, a gente tentar, porque também a gente não consegue ficar isolado o tempo todo, tentar diminuir os contatos possíveis que a gente puder. Não estou falando para precisar trabalhar nem nada. Tentar evitar e vacinar. Vacinar, 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 vacinar. Ninguém discute vacinação de gripe, ninguém discute vacinação de poliomielite, ninguém discute um monte de vacina que a criança... Quem tem a filha aqui na turma aqui,
deve ter ido no postinho levar a criança para vacinar. Deve estar com um cartão de vacina bonito. Aí agora, essas outras vacinas, todo mundo sempre tomou a vida toda. Agora, como chegou nessa esculhambação, que infelizmente chegou, a gente está com esses problemas. Em outros países, nós não vemos isso. Entendeu? Então, é mais fácil a gente tentar acreditar em algumas loucuras do que acreditar naquilo que seria o mais óbvio, tá? E a Manuela tem razão, a vacina é bem estudada. Não tem esse negócio de vir prejudicar, não. Ela é bem estudada, sim. Gente, vai ter interesse econômico? Claro que vai. Os donos dos laboratórios vão querer ficar podre de rico? Claro que vai. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Com certeza faz. Tudo bem? Ó, já estourou o horário da aula. Eu passo o videozinho para vocês de 5 minutos ou a gente encerra e continua depois? Vocês que mandam. Passa. 5 minutos só. Pronto, 5 minutos só. Então, olha só. Então, olha só. É um vídeo de um cara do YouTube, que ele é um cara de Salvador, conhecido como Ivan Mesquita. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele aborda várias temáticas, certo? Várias temáticas de maneira bem descontraída. Já vou botar aqui para vocês, só um instante. De maneira bem descontraída. E o que acontece? Ele fez um vídeo, ele pegou o gancho dessa questão da vacinação, essas coisas todas, e aí ele fez um vídeo sobre Oswaldo Cruz e a questão da revolta da vacina. Entende? Ele fez esse vídeo. É um vídeo muitíssimo interessante, esse vídeo dele. Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que agora carregou na tela de vocês. Depois entra no Instagram desse cara, galera, e olha os vídeos dele. É claro que aqui no vídeo dele aqui vai ter umas pegadinhas que ele bota assim, um sarcasmo em algumas situações, porque faz parte também dele vender o peixe do cara, tá? Deixa eu liberar o áudio, só um instante. Tá aparecendo na tela aí de vocês? Tá sim. Muito bem, vou soltar o vídeo, vamos lá. Vem cá, você conhece o Oswaldinho? Oswaldo Cruz, menino, filho de Brito Mazamalha, vai tirar barril, velho, todo engajado na ciência, tá ligado? Nem tinha começado a fazer medicina de direito, já meteu, foi um laboratório no quintal de casa, que ele ficava intrigado como é que essas doenças passavam tudo de um pro outro. E os lugares onde mais tinha doença, ali não tinha saneamento básico, os lixos ficavam no meio da rua. Aí era a febre amarela, peste bubônica, varíola, e ele acompanhava as pesquisas que rolavam lá em Paris. Aí ele falou, Messier, velho, eu me jogar pra Paris pra aprender uma língua nova e pra estudar sobre essas doenças. E aí se jogou pra Paris. E chegando lá, ele não perdeu tempo não, já intimou logo a professora, falou, merci beaucoup, professora, me tira essa dúvida aqui humildemente, que eu tô todo perdido nessa onda de transmissão de doença, velho, lá no Brasil, lugar que tem lixo, tem mais foco de doença, e o povo tudo morrendo por lá, velho. Aí a professora foi passando os ensinamentos e a porra empenando no Brasil. Aí o presidente daquela época, Rodrigues Alves, mandou um áudio pro Oswaldinho. Ô, Oswaldinho, velho, o bicho tá pegando aqui, velho, um bocado de gente morrendo, já mandei da cloroquina, ivermectina, e não adianta, velho, tá entendendo? Cheguei mais aqui no Brasil na moral, velho, pra dar essa força, é de uma. Aí o Oswaldinho respondeu, cloroquina, presidente, esqueça a cloroquina, a solução é a vacina. Meteu logo uma rima, tá ligado? Porque ele era rapper nas horas vagas. E aí concluiu, vou pegar um voo pra ir que a gente desenrola isso. E nisso, o Rodrigues Alves estava como? Com o iPhone na mão com na outra, porque ele falou que se fosse eleito e não acabasse com a epidemia, que podia fuzilar ele. Eu sei que chegando lá no Rio, Oswaldo Cruz já tava escolado já, tinha feito várias pesquisas científicas no site da Sanamed, sentou com o presidente e passou a fita. Digão, com o Rodrigues Alves, é o seguinte, a febre amarela, o que transmite é o mosquito, o Aedes aegypti, o horrível dos egípcios. A gente vai fazer uma força-tarefa e vai jogar veneno na casa de todo mundo. Mesmo a pessoa não queira, só pede autorização pra Lumena, porque senão ela cancela a gente. Porque Lumena, porra, Lumena é forte. Já a peste bubônica, o que transmite é as pulgas dos ratos. O que a gente faz? Compra os ratos. Quem chegar lá, 300 conto na cabeça de rato. Se tiver morto, melhor ainda. E a varíola é a vacina, velho. A gente vai obrigar o povo a se vacinar. Aí o presidente falou, velho, essa porra vai dar merda, velho. Olha lá, Laranjada, que você tá me metendo, viu? Ele tava no medo, velho. Porque além da doença, a economia do Brasil tava barreada, velho. Os navios nem encostavam aqui, velho, pra não pegar doença. Eu sei que ele entrou nessas ideias de Oswaldinho e botou essa lei da vacina, mas não foi tão simples assim, não. Primeiro que naquela época a galera não sabia como é que funcionava a vacina, não. Não é que nem hoje que a galera estuda, a galera sabe que a vacina é coisa séria. Segundo que os homens eram tudo ciumentos, não gostavam que as mulheres ficavam mostrando o braço, só que viagem. Eu sei que até Rui Barbosa falou, não, velho, não vou me vacinar não, velho, tô de boa. E naquela época ainda tava tendo aquela reforma no Rio, que o governo derrubou um bocado de casa, falando que queria sanear os botar saneamento. Então o povo
estava injuriado. Aí tudo isso o Beré inchou. Dia 14 de novembro de 1904, a população foi pra rua e quebrou tudo, meu filho. Já que é pra tombar, tombaram. Era carro capotado, gente morrendo, maior onda. E nessa, os militares lá da Praia Vermelha, Red Beach, queriam aproveitar o tumulto pra dar um golpe de estado no presidente. Rodrigo Avelar falou logo: ó, eu tô de olho em você, viu? Daqui de cima eu vejo tudo, só não vejo o bicho. E deportou meio mundo de soldado lá pro Acre, pra fazer uns trabalhos pesados mesmo. Com pouco, passou uns 3 dias, o governo não aguentou a pressão popular. Falou: ó, não quer se vacinar, não se vacine, mas também não vai casar, não vai trabalhar, não vai fazer porra nenhuma, vai ficar em casa tudo de cara pra cima, e não tinha nem bebê pro povo assistir, porque não existia televisão. Aí passou um tempo, a poeira foi baixando, a população viu que a vacina tava fazendo efeito, reduziu o número de mortos, e eles já começaram a procurar vacina de forma voluntária, tá ligado? E aí, em 1907, Oswaldinho foi pra Alemanha e recebeu o prêmio mais importante de higiene e saúde pública daquela época. E você lembra de Rui Barbosa, bisavô de Marina, que não queria se vacinar? Chegou pro Oswaldo Cruz e falou: Vavá, você é herói, porra, nunca duvidou, tá aqui meu braço, ó. E foi assim, Pivete, a história de Oswaldo Cruz e a revolta da vacina. Agora compartilha nos stories, marca um amigo, e antes de seguir o seu, eu quero te dar uma ideia aqui humildemente. Pô, galera, vacina é a nossa esperança, vai ter que botar fé na vacina, velho. A galera se dedicando no mundo aí, você vai ficar nessa que vai virar jacaré? Não entre nessa não. E agora sim segue o grosseiro, e é como? E aí, gostaram? Sim. Entendeu a mensagem do cara? Por mais que tenha um sarcasmo, tenha uma resenha, mas vocês entenderam. Depois entre no Instagram dele e assistam outras coisas que ele também fala. Ele ensina de maneira engraçada. Lógico que ele botou alguma coisa, meteu Lumena no meio, meteu Big Brother, meteu um monte de coisa, mas, no geral, vocês viram que essas tretas relacionadas à questão de vacinação, à saúde pública, desde sempre essas coisas aconteceram. E tem, obviamente, alguém naquela época ali ficou metendo coisa na cabeça da galera, para a galera poder se revoltar em relação àquilo. Correto? É assim que acontece. Firmeza, meu povo? Firmeza. Ó, deixa eu só pegar a lista de presença aqui. E toda hora eu estou apanhando desse trem aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui se carregou a lista que eu esqueci de pegar. Depois eu olho nas tabelas ali, vejo quem é quem de cada sala e vejo. Ô, Dulce! Dulce está aí ainda? Dulce, eu acho que saiu, professor. Ah, não, estou vendo a cara dela aqui agora. É que eu não estou conseguindo pegar a lista da galera. Eu clico aqui e carrego o nome de todo mundo. Foi, pegou o nome de todo mundo. Galera, é o seguinte, ó, como eu falei rapidamente, vamos encerrar agora, a gente passou 10 minutos do que era para encerrar. Eu já criei a sala do Google Classroom, só que aí eu vou postar nas turmas aí, e aí no turno, além da sala, pega e joga nas suas turmas específicas, eu vou colocar o link e vou colocar o código da sala. Pode clicar no link diretamente, se cadastrar, ou simplesmente só colocar o código. Mas antes tem que baixar o programa, que é o Google Classroom, porque eu vou colocar algumas orientações de algumas coisas para vocês fazerem leituras prévias, tudo bem? Para a gente melhorar as discussões aí para a próxima aula. E hoje, às 8h30, quando começou a nossa aula, teve um pronunciamento do presidente da República. Dizem que ia ter informações interessantes com outro tom. Por favor, assistam para saber o que é que está dizendo, que nós está mudando. A galera está vendo que